Olá, boa noite. Estão presos os dois suspeitos de matar essa jovem de 23 anos. Thaís Pereira Polinário foi morta no momento em que amamentava o bebê. O motivo: namorava um homem que seria rival de traficantes da região. A vítima é Thaís Polinário, de 25 anos, assassinada a tiros dentro de casa, em Jardim Bela Vista, na Serra. Ela estava com a filha de 2 anos no colo quando foi morta. Os assassinos invadiram o local onde Thaís estava com a filha e uma sobrinha de 9 anos. Durante as investigações, nós descobrimos que um dos autores, ele era ex-cunhado dela e é pai de uma sobrinha dela. Ela estava em casa com a sua filha pequena, de 2 anos, e uma sobrinha. Quando ela conseguiu perceber que passou pela janela, um dos autores, e comentou com a sobrinha, falou: o Gleiciano está passando. Foi quando imediatamente ela já ouviu eles quebrando o cadeado da casa e ela entrou em contato por meio de mensagem de WhatsApp com um familiar, narrando o que estava acontecendo e pedindo socorro. Só que os fatos aconteceram de forma tão rápida que não conseguiu. E eles executaram ela com a filha dela no colo. Os assassinos são Elivelton dos Santos Oliveira, de 36 anos, e Gleiciano Henrique Julião, de 23. Thaís teria sido morta por namorar um rival da dupla. Foi apurado que o motivo tem relação com ela estar se relacionando com um traficante que fazia parte do grupo do qual os dois autores participavam, eram integrantes. E aí eles tiveram um rompimento e aí eles passaram a ser rival. Então eles acreditaram que ela estava levando informação para esse traficante, que era rival, e aí resolveram por bem executá-lo. Segundo as investigações, no dia seguinte ao assassinato de Thaís, um dos autores foi baleado. O crime aconteceu em novembro do ano passado e não demorou para os autores serem identificados. Só que para prender um deles, a Polícia Civil teve um pouco mais de trabalho. É que Gleiciano recebia ajuda de traficantes para fugir dos policiais. Desde que nós tivemos certeza quanto à autoria, a gente já representou pelas prisões temporárias e desde então a gente começou a diligenciar no sentido de prender. Como eles são envolvidos no tráfico, a gente tem uma certa dificuldade, mas a gente obteve informações de que ele tinha ido para o interior, tanto que a gente foi atrás dele no interior, depois soubemos que ele voltou aqui para a região do Bar da Penha, tentamos prendê-lo também, não conseguimos, mas como a gente sempre diz, a DHPM não desiste. E aí a gente, na semana passada, logrou êxito em prendê-lo lá em Rio Marinho. A ossada de um índio foi descoberta pela polícia no quintal de uma casa em Aracruz. Cabo Sujo, como era conhecido, era da aldeia Caieiras Velha e ele estava desaparecido há quase um ano. Foi nesse buraco, que fica no quintal de uma casa em Aracruz, que a polícia encontrou a ossada do indígena Carlos Maximiliano de Oliveira, conhecido como Cabo Sujo. Era por volta das 8 horas da noite quando Carlos saiu da aldeia Caieiras Velha, que fica na zona rural de Aracruz. Depois, ele nunca mais foi visto. Carlos tinha 56 anos quando desapareceu no dia 1º de junho do ano passado. 5 dias depois, familiares dele procuraram a polícia para registrar o desaparecimento. Parentes de Carlos informaram que ele era dependente de álcool e que, apesar de eventuais sumiços, ele sempre reaparecia. Já a polícia, ao longo dos últimos meses, procurou pela vítima, interrogou suspeitos, fez buscas com cães farejadores, mas não obteve sucesso. Nessa segunda, a equipe da Delegacia de Homicídios recebeu a informação de que um amigo de Carlos, um homem de 52 anos, estaria por trás do desaparecimento dele. Durante o interrogatório, o autor confessou que entrou numa discussão com a vítima na casa do próprio autor, após ter ingerido algumas bebidas alcoólicas e teriam discutido a respeito de ir comprar ou não mais bebidas. O autor alegou que a discussão acabou evoluindo para uma agressão física. De acordo com ele, a vítima teria desferido um soco e o autor revidou. E a vítima, ao ser atingida, ela cambaleou e teria caído numa fossa. Essa fossa encontra-se no quintal da casa do autor. E aí, de acordo com ele, aproveitando-se dessa oportunidade, pegou de uma enxada e desferiu 2 golpes contra a cabeça da vítima, terminando de jogá-la no interior daquela fossa. Após o corpo da vítima cair lá dentro, o autor ainda teria coberto essa fossa com uma tampa de concreto. Nossa.
Olha, o suspeito confessou o crime, foi preso e encaminhado ao presídio. Agora veja essa, uma mulher foi presa aqui no Espírito Santo por liderar uma quadrilha que praticava crimes como assassinatos, assalto e tráfico de drogas. Eu vou chamar o repórter Matheus Souza, que tem os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Matheus. Onde essa mulher foi presa? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o Tribuna Notícias. Essa mulher que não teve a identidade revelada foi presa hoje pela manhã no centro de São Mateus. Ela é acusada de chefiar, ainda que à distância, uma facção criminosa, a Bala na Cara, a BNC, que é responsável por diversos crimes na região do Rio Grande do Sul, como assaltos, tráfico de drogas e até assassinatos. Ela estava foragida desde outubro do ano passado, quando teve um mandado de prisão decretado pela Vara Criminal de Caxias do Sul. Essa mulher, mesmo foragida, continuou a movimentar as redes sociais, inclusive postando fotos com familiares, o que auxiliou na localização e prisão dela. Essa mulher também é responsável por diversos crimes, inclusive assassinatos, que foi o motivo pelo qual ela teve o mandado de prisão decretado. Ela, como eu já falei, ela foi presa hoje pela manhã, encaminhada à penitenciária regional do município e posteriormente vai ser transferida para o sistema prisional do Rio Grande do Sul. Isabela, são essas as informações. Obrigada, viu, Matheus? Cada vez mais mulheres se envolvem também, né, no mundo do crime. Estão na cadeia 2 criminosos acusados de espancar e arrastar o corpo de um homem pelas ruas de um bairro da Serra. As imagens mostram o corpo sendo arrastado por 2 homens. Tudo acontece ao lado de um morador que passa pela rua do bairro Felrosa antes das 6 da manhã. Segundo a polícia, a vítima é Isaac Mota Pereira da Silva, de 25 anos, que foi espancado pelos 2 criminosos. O motivo seria uma briga entre a vítima e um dono de quiosque. Traficantes que atuam na praça do bairro Felrosa vão até a vítima para tirar satisfações com ela. Nesse momento que eles vão para tirar satisfações com a vítima, inicia-se uma briga. Só que como a vítima estava em menor número, ela acaba sendo espancada na praça do bairro Felrosa e depois arrastada até a rua Recanto Verde. Nas investigações, a polícia descobriu que após torturar e espancar a vítima, os suspeitos Jonathan Setiba Fonseca, vulgo Monstrinho, de 21 anos, e Arlisson Ponte Silva, de 19, ainda enterraram o corpo da vítima numa cova rasa, num terreno baldio do bairro. Depois que eles arrastam a vítima até a rua Recanto Verde e abandonam o corpo, junta-se a ele uma terceira pessoa que ajuda a carregar o corpo da vítima até o local onde ela foi encontrada, um terreno baldio atrás do CEMEI do bairro Felrosa. Olha, os 2 criminosos vão responder por homicídio e ocultação de cadáver. Outras 3 pessoas envolvidas no crime vão responder por ocultação de cadáver, mas estão em liberdade. E a polícia investiga a morte de um empresário assassinado com 20 tiros na frente da família no sul do estado. Billy John da Silva Brito, de 43 anos, foi morto na zona rural de Alfredo Chaves. 2 criminosos atiraram na porta de vidro da sala da casa, invadiram a residência, obrigaram que todos deitassem no chão e executaram o empresário. O pai, a mãe dele e uma criança estavam na casa na hora do crime. A esposa e a filha de 4 anos também estavam na residência. A polícia fez buscas na região, mas não encontrou os suspeitos. Olha, há informação de que o empresário trabalhava com imóveis e estaria vendendo terrenos de forma irregular. Após a venda, ainda ameaçava as vítimas para que eles deixassem o local. Mas isso ainda está sendo investigado. Por enquanto, não houve detidos. Agora veja essa, o engenheiro foi detido por vender armas para traficantes. Além de usar o conhecimento que tinha na área para fabricar os armamentos, ele ainda revendia armas que comprava de forma legal. O engenheiro anunciava as armas e munições em grupos privados. Ele também prestava serviço de manutenção em armas. Nesta postagem, ele exibe um fuzil que tinha acabado de fazer manutenção. O conhecimento em engenharia também era usado para fabricar kits de rajada. Esse indivíduo possuía e fabricava também um equipamento, um acessório que é proibido, que é chamado comumente de kit rajada. Esse acessório ele transforma uma arma semiautomática numa arma automática
ou seja, numa metralhadora, aumentando o poder de fogo dos traficantes. A prisão foi em Residencial Coqueiral, Vila Velha, onde foram apreendidas mais de 1.000 munições. O material estava dentro de uma caixa de som. As investigações mostraram que o engenheiro fazia de tudo para evitar que fosse pego pela polícia. O indivíduo que ele, sabendo que estava atuando no crime, ele já preparou, ele já se condicionou morando em casas alugadas, utilizando veículos alugados, utilizando telefones com cadastros diferentes, a fim de não chamar a atenção da polícia e dificultar o trabalho da polícia caso ele fosse descoberto. De acordo com o DENARC, o último registro de trabalho formal do engenheiro foi em 2020. Toda a experiência na área passou a ser usada para o crime. Todas as munições encontradas na casa do engenheiro e as armas que ele revendia nas redes sociais eram legais. Isso mesmo que você ouviu. É que ele tinha autorização do Exército para comprar as armas e era registrado como colecionador de armas, o CAC. Segundo a polícia, a revenda de armas para criminosos era muito lucrativa. Esse indivíduo é um engenheiro mecânico de 34 anos, que possuía certificado de registros junto ao Exército Brasileiro, o que permitia a ele realizar a compra de munições. Porém, a investigação demonstrou que ele comprava essas munições, mas eles não utilizava conforme a lei determinava. Ele vendia essas munições, revendia, colocava um ágio, um preço a mais para os traficantes. O delegado explica que comprar armas de CACs é uma alternativa mais barata para as quadrilhas. O inquérito agora continua para identificar todas essas pessoas, tanto os clientes do tráfico de drogas, como esses outros indivíduos que o ajudavam na fabricação e no comércio de arma de fogo. O engenheiro foi autuado por posse de munições, vai responder pelo comércio ilegal de armas e associação para o tráfico. Mas ele já passou por audiência de custódia e deve responder em liberdade. A seguir, encontrado o corpo de um advogado que pescava no rio Amazonas. É no retorno do TN2. O corpo do advogado capixaba que se afogou durante uma pescaria no Amazonas deve ser trazido para o Espírito Santo. José Paulo Anholete, de 61 anos, praticava pesca esportiva com amigos, quando o bote em que eles estavam virou. 2 colegas conseguiram sobreviver, entre eles um delegado da Polícia Civil, Dr. Faustino. Buscas foram feitas no rio Acari, onde aconteceu o acidente, e o corpo do advogado foi encontrado a 10 quilômetros de onde ele caiu a 3 metros de profundidade. A Ordem dos Advogados do Brasil publicou uma nota lamentando a fatalidade. O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo deu detalhes sobre o caso. Vamos ouvir. Eles estavam no rio pescando contra a corrente, com o barco funcionando para poder estabilizar, quando um dos que estavam no barco, ao lançar a linha retornou e amarrou, embolou no motor. E isso paralisou o barco. Então o barco começou a ceder, tinha próximo uma cachoeira, então foi aquela situação toda. O barco bateu, virou, o Faustino conseguiu sair, nadar, também o piloto também, mas um advogado que estava no barco não conseguiu e veio a óbito. O Faustino está lá no Amazonas, eu estou em contato com o delegado-geral do Amazonas, Dr. Bruno, inclusive a capixaba, solicitando a ele ajuda no sentido de permitir que Faustino possa fazer a liberação do corpo, poder trazer o corpo, enfim. Então nós estamos tratando todos os detalhes para que tudo agora a família possa velar o seu ente querido. Agora a gente fala do caso da jovem de 22 anos que caiu em um buraco em Cachoeiro de Itapemirim. A Maria Cristina ficou mais de 2 dias à espera de socorro. Foi um empresário que conseguiu ouvir o pedido de ajuda. Foi este empresário que encontrou a jovem caída num buraco com 10 metros de profundidade. Marcelo Cance estava, como de costume, num clube tradicional de Cachoeiro de Itapemirim, perto do barranco onde Maria Cristina havia caído. Eu sempre paro o carro nesse lugar. Nesse dia eu não parei e parei no estacionamento. Só que como tinha um amigo meu olhando o barranco lá onde que poderia ter caído alguém, né? Assim, era assim, uma suposição nossa que a gente estava tendo ali. Familiares da jovem faziam buscas na região, mas somente o empresário conseguiu ouvir um pedido de socorro. Mas bem baixinho, era uma coisa assim, impossível de escutar. É Deus que fez eu escutar aquela menina pedir socorro. Porque, por enquanto, só eu escutei. As outras 3 pessoas não escutaram, entendeu? Isso que eu desci o barranco e eu olhei no fundo dessa valeta, foi onde que eu vi as pernas e o braço dela.
E ela bem assim, bem apertadinha lá embaixo. Aí na hora eu fui e gritei com ela, falei assim, Maria, eu te achei, fica calma. E assim, foi um desespero, cara, um desespero na hora que até a perna da gente fica mole, entendeu? Aí gritei na hora ali, chamei esse amigo meu, falei assim, ó, já pode chamar o corpo de bombeiro, porque do jeito que ela tá aqui é só o corpo de bombeiro para tirar. A jovem foi retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros 36 horas depois da queda no buraco. Maria Cristina Simões, de 22 anos, ficou na mesma posição durante todo esse tempo. Quando foi encontrada, mal conseguia falar. Ela estava bem consciente, entendeu? Mas bem fraca também, ao mesmo tempo, não tinha muita voz, não. Para o empresário, o desfecho emocionante com o resgate da jovem com vida só tem uma explicação. Milagre. Aquela menina, Deus me usou para achar ela. Impressionante, né? Olha, os familiares disseram que a jovem continua internada e passa bem. O Centro de Triagem de Animais Silvestres do Estado, CETAS, está interditado depois de um caso de gripe aviária. A doença foi confirmada em uma coruja do mato adulta que deu entrada no CETAS em 16 de maio. Essa ave foi levada pela equipe da Prefeitura da Serra ao local após ser encontrada no bairro Nova Carapina. O animal ficou isolado, mas precisou ser sacrificado posteriormente. O Centro de Triagem de Animais Silvestres já passou por desinfecção, mas aguarda o prazo de 14 dias para avaliar se os animais que estão no local agora apresentam sintomas de gripe aviária. Caso não apresentem, será iniciado um processo de reabertura dos CETAS e reintrodução dos animais à natureza. Até o momento, no Espírito Santo, 9 aves foram contaminadas com a gripe aviária e 5 casos de gripe aviária em humanos estão aguardando análise de exames. A seguir, rodovias estaduais seguem interditadas devido a protesto de indígenas. Nós voltamos já já. Rodovias estaduais continuam interditadas devido à manifestação de comunidades indígenas. As rodovias estaduais 456, na entrada da aldeia Irajá, e a S010 em Coqueiral de Aracruz, continuam com bloqueios até o momento, viu? A manifestação é por causa da votação na Câmara dos Deputados do projeto sobre a demarcação de terras indígenas. Para as comunidades, o marco temporal pode inviabilizar a demarcação de terras. Apenas veículos de emergência têm permissão para passar nesses trechos. Somente a S257, que passa pela reserva indígena Pau-Brasil, foi liberada. A Polícia Militar diz que está nos locais acompanhando os protestos. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Amanhã tem mais informações para você, viu? Até lá.